Amém. Preste atenção aqui, irmãos e irmãs. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 7, nos revela que Deus, do pó da terra, criou o homem. Diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem então se tornou alma vivente. Sendo assim, segundo a palavra de Deus, Deus dotou o homem de corpo, de alma e espírito. Dentro da teologia, nós chamamos de tricotomia: corpo, alma e espírito. E o texto lido nos fala acerca da alma, meu irmão. Mas afinal de contas, o que é a alma? A alma é a sede das emoções ou dos sentimentos humanos. Interessante, irmãos, é notar que o sábio Salomão aqui neste versículo nos fala acerca de dois comportamentos da alma. Ele diz que a alma, ela pode tanto se fartar, e eu estou falando de fartar e não de infartar, gente, como também sentir fome, sentir necessidade. Ele nos fala acerca da alma farta e também acerca da alma faminta, meu irmão, minha irmã. E eu quero te perguntar nessa noite: como está a sua alma? Será que você entrou aqui nessa noite com a alma farta ou simplesmente com a alma faminta, meu irmão, minha irmã? O que é uma alma farta? Uma alma farta, irmãos, de acordo com o dicionário, a palavra farta significa fastiado. É uma alma entediada, é uma alma cheia, é uma alma lotada. Quantas são as pessoas que têm vivido assim, meus irmãos e irmãs? Uma alma farta, uma alma entregue ao tédio, uma alma cheia, alma lotada, alma fastiada. Há muitas pessoas que estão vivendo entediado nesses dias. E veja que Salomão ele está dizendo que a alma farta, o que faz uma alma farta, presta atenção. Ele diz que a alma farta pisa, aonde? Pisa no favo de mel. Pisar aqui, irmão, significa simplesmente ter desprezo, significa desprezar. Diz que a alma farta, ela simplesmente pisa, a alma farta despreza o favo de mel. O que é o favo de mel? Ou melhor, o que simboliza o favo de mel? O mel simboliza, irmãos, doçura. O mel simboliza também prosperidade. Lembra que esta foi a promessa que Deus falou com Abraão e depois repassou para Moisés, dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, que eu hei de fazer de ti uma grande nação. E essa promessa foi repassada a Moisés, dizendo que eu te darei uma terra que mana leite e mel. Então mel denota, irmãos, prosperidade, doçura, mas mel também simboliza a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Se há um cuidado que nós precisamos tomar nesses dias, é simplesmente, irmãos, não permitir que a nossa alma venha se fartar com as coisas espirituais. Por incrível que pareça, há almas entediadas com as coisas espirituais. Há pessoas, irmãos, fastiadas com as coisas de Deus. E eu digo a você nesta noite: cuidado, meu irmão, minha irmã.
Cuidado para que a sua alma não se ache fastiada, cheia, lotada com as coisas espirituais. Alguém disse que para a alma farta nenhuma comida é saborosa. Isso espiritualmente falando. Para uma alma farta nenhum culto é agradável, irmãos. Para uma alma farta, as coisas deste mundo são mais atrativas que as coisas de Deus. Com as coisas espirituais, Salomão, na sua sabedoria, diz que a alma farta simplesmente despreza o favo de mel, despreza as coisas espirituais. Quais são os sintomas de uma alma fastiada? Quais são os sintomas de uma alma farta? Primeiramente, é uma alma que não sente mais prazer, a alegria da salvação, meu irmão, minha irmã. E isso vai acontecer com um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Infelizmente, ele incorre neste erro de ter a sua alma fastiada. Davi, na Bíblia, que é reconhecido pela sua vivacidade para com as coisas espirituais. Você encontra Davi saltitando em procissão, indo para a casa do Senhor. Você encontra em um salmo Davi dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Alegria, meu irmão, entusiasmo. Mas aí você se depara com Davi no momento que ele cede à tentação, cai em pecado. Uma das primeiras coisas que Davi perde, irmãos, é a alegria, o entusiasmo. Ele perde a alegria da salvação. É tanto que ele vai pedir desesperadamente no salmo, dizendo: ó Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo e restitui-me a alegria da tua salvação. Uma alma farta, irmãos, é uma alma que nós podemos dizer que é uma alma doente espiritualmente. Já reparou que quando você é acometido de alguma enfermidade, um dos primeiros sintomas é você perder o quê? O apetite. Uma alma fastiada e uma alma farta, irmãos, é uma alma doente. A pessoa doente, irmãos, ela não tem desejo de se alimentar, assim também espiritualmente falando. A alma doente, irmãos, não sente apreço, por mais que a comida seja bem elaborada, bem temperada, bonita, a pessoa não sente desejo. E às vezes a pessoa sente até ânsia de vômito diante daquela comida. A alma farta, irmão, a alma entediada com as coisas espirituais, simplesmente perde o apetite. Sintomas de uma alma farta, entregue ao desânimo espiritual, igreja. Não tem mais entusiasmo na adoração a Deus, irmãos, num culto como este, em que parece que nós adoramos a Deus e o céu se rasga e Deus desce até nós. Por incrível que pareça, a pessoa que não sente, irmãos, prazer, alegria de estar aqui, meu amado irmão, perdeu o entusiasmo, perdeu a motivação, perdeu o desejo para com as coisas de Deus. Eu me perguntei, peguei me perguntando, lendo, estudando essa mensagem: como é o culto de alguém com a alma farta? Como que é um culto, irmãos, de alguém que está com a sua alma farta? É um culto entregue ao cansaço. É um culto que está sempre olhando no relógio, contando os minutos, os segundos, para terminar logo a pregação, louvor, para se ater com as coisas lá de fora.
Um culto de alguém que está com a alma farta, irmãos, não tem prazer da koinonia, de estar reunido, irmãos, principalmente neste término de pandemia. Muitos crentes habituaram de ficar em casa, no seu lar, porque é mais cômodo. Vir ao culto, irmãos, é um nédio, é um cansaço, é um trabalho, é um emprego. Cuidado, irmã. Cuidado, irmão, se a sua alma não tem estado assim, uma alma farta. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que este é um erro recorrente do povo de Israel. É tanto que o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 3, ele falando como boca de Deus, vai dizer assim: meu povo, Deus dizendo, cometeu duas maldades, a mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água, irmãos. Há pessoas agindo dessa forma, deixando a fonte de água viva, água cristalina, porque, irmãos, perdeu o apetite por Deus e por suas coisas. E quando se perde o apetite pelas coisas espirituais, a alma, irmãos, que é vaga, fica vazia, ela procura entreter com as coisas desta vida, os prazeres desta vida. É um atrativo que te ludibria, que te engana, que te seduz, meu irmão, minha irmã. Isso é marcante na história de Israel. Desde a fundação, a formação do povo, desde a saída do Egito, irmãos, até a entrada da terra prometida. Quando olhamos em Êxodo capítulo 16, versículo 31, nos deparamos com um contexto em que simplesmente a Bíblia Sagrada nos fala que Deus durante 40 anos conduzia aquele povo, irmãos, guiava aquele povo no deserto. Deus não deixara aquele povo por um segundo. Diz que durante a noite o Senhor guiava pelo facho de luz. Durante a noite a nuvem da glória guiava aquele povo em meio ao deserto. Aquele povo, irmãos, não passava sede, porque Deus provia água para o povo saciar a sede. Diz o texto sagrado que aquele povo não sentia fome, porque Deus provia, irmãos, o maná, o pão dos céus para aquela gente. Mas diz que em Êxodo, em Números capítulo 11, versículo 6, com o passar do tempo, a alma do povo se entregou, irmãos, ao fastio. A alma deles se entregaram, irmãos, ao fastio, ao tédio, a ponto, diz a palavra do Senhor, que eles disseram: ó Moisés, a nossa alma tem desprezo deste pão vil, igreja. A nossa alma seca por causa deste pão, irmãos. Aquele pão era o maná de Deus, o maná que vinha dos céus. Deus fazia, irmãos, o maná surgir dos céus e alimentar as pessoas naqueles dias. E aquele pão simboliza simplesmente a palavra de Deus. Aquele pão também simbolizava a pessoa de Jesus Cristo. E agora eles estão dizendo: a nossa alma tem fastio deste pão. A nossa alma seca por causa deste pão. Diz, irmãos, que boa parte daqueles que ali estavam choravam, desejando o alimento lá do Egito, desejando os melões, pepinos. Irmãos, trazendo isso aqui para a nossa vida nesta noite. Precisamos rever a nossa vida, espiritualmente falando. Será que não temos agido da mesma forma? Para com a palavra, para com as coisas de Deus. A palavra maná significa: que é isso?
Porque quando os israelitas pegavam daquele maná, dizia: que é isso? A princípio, irmãos, lá no início era novidade. E assim, no novo convertido, irmãos, ele tem apreço para as coisas espirituais. O culto não é tedioso, o louvor não é tedioso, a palavra, irmãos, é algo apetitoso. Isso é assim. Mas agora eles estão dizendo: a nossa alma seca. Irmãos, vê se não tem acontecido isso no decorrer da sua trajetória. Vê se sua alma não tem perdido o apreço para as coisas de Deus, para o maná, a palavra, a adoração, a consagração. A nossa alma tem fastio do maná. Choraram, desejosos pelas coisas do Egito. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Há um segundo exemplo nas Escrituras, que é o filho pródigo. Eu creio que todos aqui já leram, já ouviram a história do filho pródigo, em que aquele filho, irmãos, tinha do bom e do melhor dentro de casa, na casa do pai, irmãos, comunhão, alegria. E eu me pergunto: o que levou aquele filho, irmãos, largar a casa paterna, abandonar o seu lar paterno, o lar espiritual, para se enredar, irmãos, no mundo? Eu me pergunto hoje, depois de tantos anos de convertido, o que é que tem lá no mundo que tanto atrai as pessoas? Enxerga as coisas de Deus como a mesmice, irmãos. Não sabe que somos nós que prestamos um culto a Deus. O culto aqui pode cantar as mesmas músicas, cantar as mesmas canções, mas você tem a responsabilidade de oferecer um culto diferente a Deus. E se o culto está frio, cabe você aquecer o seu culto a Deus, meu irmão. Se a palavra não fala o seu coração, cabe a você se mergulhar na palavra de Deus, a fim de que ela seja fecunda. Que não podemos, irmãos, entediar com as coisas espirituais, ver as coisas de Deus como uma rotina, sempre a mesma coisa. Tem um louvor e tem a pregação e a oração no final. Cuidado, irmã, cuidado. O culto é você que oferece a Deus. O culto não é feito para você e nem por você. Nós não fazemos culto aqui para ninguém, irmãos. O culto é ao Senhor, meu irmão. E quando nós viemos aqui, nós viemos prestar um culto a Ele, nós viemos adorar Ele, nós viemos honrar Ele, nós viemos glorificar Ele, irmãos. Que levou aquele filho a sair da sua casa, o atrativo lá do mundo, irmãos, o atrai, o seduz. Aquele filho sai, talvez enfadado com as coisas do pai, meu irmão. Você lembra que Satanás foi assim que enganou a Eva? Foi assim que Satanás enganou Eva. Deus falou o que com Eva? Com Adão e Eva: olha, está vendo aí? Pode comer de tudo. Eis o jardim diante de você, Adão, mas da árvore da vida não comerás. Porque a partir do momento que comer, certamente morrerás. E aí, Satanás, na sua sutileza, trabalha na mente de Eva. Eva, que mesmice, Eva. Todo dia a mesma coisa, Eva. Deus vem ao entardecer e fala conosco. Eva, olha, você já desfrutou de tudo que há nesse jardim, Eva. A novidade, Eva. Há coisas novas, Eva. Irmãos, está assim empenhado de coisas novas nesses dias. Cuidado. Cuidado com as novidades espirituais, irmã. Cuidado com aquilo que se chama novo, em nome da fé.
Resultado, todos nós sabemos, Eva caiu e levou consigo Adão, irmãos, por causa das novidades. E assim o filho pródigo então sai de casa. Diz o texto que gastou todos os seus haveres, a ponto de sentir fome, distante da casa do pai, desejoso de alimentar daquelas alfarrobas, porque é assim lá fora, meu irmão, é assim. Não substitua as coisas espirituais com as coisas carnais desta vida. Não se substitui as coisas de Deus por nada neste mundo, meu irmão. Eu pregando aqui, eu me lembro, irmãos, se eu não me engano foi na Copa de 98, Brasil, no Japão, não sei se foi isso, 98, foi no Japão? No Japão, 98. Eu lembro que foi uma Copa, irmãos, que a final caiu no domingo pela manhã, às 8 horas. Mas foi no Japão. O Brasil foi campeão. 2002, tá. Eu lembro, irmãos, nós sabemos aqui que o nosso culto, o segundo culto que mais vem pessoas aqui é no domingo pela manhã. Temos o domingo à noite. E o segundo que vem mais pessoas, isso é tradição da nossa igreja, frequentar, participar de escola bíblica dominical. Eu lembro que a final caiu justamente no domingo pela manhã, às 8 horas. Eu falei, meu Deus do céu, vamos ver agora quem realmente. E eu lembro, irmãos, que veio Pedro, Tiago e João, pastor Borges, eu vim, e veio mais um diácono aqui. A reunião teve que ser feita lá na sala de oração. Irmãos, nada contra, se tem uma coisa que eu gosto é de futebol, os irmãos bem sabem aqui. Mas eu aprendi, irmãos, não substitui as coisas espirituais por nada nesta vida. Nada, meu irmão, nada nesta vida. No Novo Testamento, nós não temos uma pessoa que estava com a alma farta. Apocalipse capítulo 3 nos revela uma igreja. A igreja de Laodiceia, meu irmão, estava com a alma farta, a alma lotada, a alma saciada, a alma fastiada. É tanto que Apocalipse capítulo 3, no versículo 17, a igreja dizia assim: estamos abastados. Se dizia rica, se dizia não precisamos de nada. Já viu pessoas assim? Espiritualmente falando, que se diz abastada, não preciso de mais nada, já sou rico espiritualmente falando, não submeto. E para quê? Porque se eu já sei a Bíblia, se eu já desde pequenininho eu sei de Gênesis, Apocalipse, eu já fiz isso, eu já sei tudo, para que eu vou no culto de terça-feira? Para que eu tenho que me submeter a um irmão que nem tem conhecimento a mais do que eu, no domingo pela manhã? Abastado, rico, não sinto falta de nada. De repente Jesus diz: não sabes que é um miserável, pobre, cego e nu? Aquela igreja, irmãos, era uma farsa. O culto que aquela igreja oferecia a Deus era uma farsa, a ponto de Jesus dizer: quando vos reunis, eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém de vós ouvir a minha voz, eu entrarei. Significa que Jesus nas reuniões ficava lá fora, igreja. Jesus não era o carro-chefe dessa igreja, não era o centro da igreja. As pessoas vinham, quem sabe, para mostrar o bracelete de ouro, quem sabe a roupa, a última novidade, a moda.
se dizia bastarda, se dizia rica, não tinha falta de nada. E Jesus está dizendo: ei, eu estou à porta, abre a porta, eu quero entrar neste culto, quero fazer parte deste culto. Qual o culto que você tem oferecido a Deus, meu irmão, minha irmã? E a ponto de Jesus dizer: olha, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque nem é quente e nem frio, é morno. A alma está farta com as coisas espirituais, farto com a leitura da palavra, farto com a adoração, farto com o culto. Meu Deus dos céus, irmãos e irmãs, perder a alegria, a motivação, irmão, de congregar, de estarmos unidos. A Bíblia diz que a igreja é a Assembleia dos Santos. Eu vi uma frase que eu fiz questão de postar lá no grupo da igreja, e essa frase diz assim em relação à igreja, escuta aqui: me converti indo à igreja. Eu creio que 90% das pessoas converteram vindo à igreja, ouvindo a palavra. Alguém foi usado para falar o seu coração, irmão e irmã. Então diz: me converti indo à igreja, eu me fortaleci espiritualmente indo à igreja, eu me batizei indo à igreja, eu me tornei nova criatura indo à igreja. E aí encerra: como alguém pode dizer que para servir a Deus não precisa ir à igreja? Entende, irmãos? Precisamos tomar muito cuidado. Tá. Mas Salomão, irmãos, não fala somente de uma alma farta. Salomão também fala acerca de uma alma faminta. Por isso eu quero te perguntar nessa noite: como que está, qual o estado da sua alma? Farta ou faminta? A alma farta é o contrário, irmãos, de uma alma. A alma faminta é o contrário de uma alma farta. Salomão vai dizer que se a alma farta ela pisa o favo de mel, a alma faminta, todo amargo é doce. A alma farta, a alma faminta, irmãos, faz do amargo um doce. Amargo denota lutas, denota adversidades, denota atribulação, denota contratempo, até mesmo dentro da igreja. A alma farta, irmãos, faz do amargo, as lutas, as perseguições, um doce. E significa que as lutas, as adversidades enfrentadas não são fortes o suficiente para te arrancar da presença de Deus. Por mais que você se decepcione com o homem, Deus jamais, igreja. Você pode se decepcionar com os crentes da igreja, mas não com o Senhor da igreja. E a alma faminta faz do amargo um doce, irmãos. Ele supera as adversidades, os contratempos, os disse que me disse, os falatórios, irmãos, porque o seu alvo, a sua centralidade é Cristo, é Deus, meu irmão. Não vem na igreja para agradar A ou B, ou para agradar o pastor. A minha centralidade é Cristo no culto, igreja. A alma faminta, irmãos, não vê tempo ruim para servir a Deus. Nada para o crente com a alma faminta, uma alma sedenta por Deus, meu irmão, minha irmã. Onde está a sua fome? Onde está a sua sede por Deus? Há uma alma faminta, irmãos, tem o seu prazer na lei do Senhor. Não é isso que diz o Salmo de número 1? Antes, seu prazer, seu contentamento, a sua alegria, a sua satisfação está na lei de Deus. Está em Deus, meu irmão, está no Senhor, meu irmão, minha irmã. Uma alma faminta, irmãos, pequenos milagres são milagres extraordinários.
se alegra nas mínimas coisas, se alegra com louvor, se alegra com a palavra, se alegra com o cumprimento, com o abraço do irmão. Uma alma faminta, irmãos, pequenos milagres são grandes milagres. Não precisa vir um anjo descer até aqui, irmãos. Uma alma faminta se alegra nos mínimos detalhes. Uma alma faminta não se deixa entediar com as coisas de Deus e nem as coisas relacionadas a Deus. Prazer, alegria, contentamento. Uma alma faminta, irmãos, glorifica a Deus espontaneamente. Os famintos são assim, buscam mais a Deus, querem mais estar a tempo na oração, na leitura, no culto. É algo apetitoso. Alegrei-me quando me disseram. Se alegra com as coisas espirituais. Nós vemos essa sede, essa fome na vida de Davi, igreja. Por mais que cometer os seus pecados, nós vemos sede e fome também estampado em boa parte dos salmos compostos por Davi. Eu destaco aqui o Salmo 42 e o Salmo 63. Para o faminto, todo amargo é doce. E aí, Davi ele vai dizer: como a corça anseia pelas correntes das águas. Ah, meu irmão, que anseio. Quero Deus, pastor. Quero a palavra, pastor. Eu não me contento com palha, eu quero Deus, eu quero a palavra. Quero me envolver cada vez mais com Deus. Este é o anseio da minha alma, do meu coração. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Não é pelas bênçãos, não é por aquilo que Deus pode te dar, te oferecer, é por Deus, meu irmão. Que o seu anseio nessa noite seja despertado pela pessoa do Senhor. A minha alma tem sede de Deus. Mas não é qualquer Deus, é do Deus vivo. Deus vivo. E ele diz assim: quando entrarei e verei a face de Deus? Quando é que chegará esse tempo? Olha que anseio, irmãos, que desejo veemente por Deus. Agora olha o Salmo 63. Ele diz: ó Deus, meu Deus, de madrugada te buscarei, pois a minha alma tem sede de ti. Ó Deus, que se levante jovens aqui neste lugar, meu irmão, homens e mulheres, irmãos e irmãs, eu falo isso com temor no coração. Precisamos, igreja, voltar a ansiar por Ele. A verdadeira noiva anseia pelo noivo. Que Deus ache pessoas aqui, irmãos, com o coração voltado para Ele, coração desejo pela presença dEle, meu irmão. A igreja nada substitui a presença de Deus. A presença de vocês aqui é boa, é maravilhosa, mas não se compara com a presença de Deus, meu irmão. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito. Veja que estágio que Davi se encontrava, a ponto de nós falarmos que a nossa carne, ela é inclinada ao pecado. Nós não falamos assim, a nossa carne é má. Mas Davi estava tão no estágio elevado espiritualmente, que fazia com que a sua carne desejasse Deus, meu irmão.
Ele diz: a minha carne te deseja muito, como uma terra seca, uma terra cansada onde não há água. Assim no santuário te contemplo, para ver o teu poder e a tua glória. Fome, sede de Deus, meu irmão. E esta palavra, meu irmão, ela vem encontrar morada no seu coração nesta noite, aqui neste lugar. Você saia daqui não da forma que você chegou. Interessante que nós encontramos um Deus que está disposto, irmãos, a encher a nossa alma. Se eu não me engano, o Salmo 83 diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Nós vemos um Deus disponível, disposto, irmãos, a nos encher da presença dEle, de nos dar, irmãos, daquilo que a nossa alma mais deseja, a presença do Senhor. Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Há um convite em Isaías que diz: vinde às águas, ó vós que tendes sedes, vinde, bebei, comei, sentinhei. Sua sede pode ser saciada em Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã.